Ser forte sozinha não é sobre endurecer o coração. É sobre aprender a se sustentar mesmo quando ninguém te estende a mão. É sobre cair, levantar e continuar. Não porque alguém te impulsionou, mas porque você decidiu não parar. A força verdadeira nasce no silêncio, quando não há aplausos, quando as mensagens param, quando o apoio não vem. É ali, no vazio, que você descobre do que realmente é feita. A maioria das pessoas confunde solidão com fraqueza, mas as mulheres mais fortes que eu conheci foram forjadas justamente nos períodos em que não tinham para onde correr. Elas choraram, sim, mas limparam o rosto e seguiram. E é nesse equilíbrio entre vulnerabilidade e coragem que nasce uma força que não depende de ninguém. A partir de agora, você vai entender como se tornar essa mulher, firme, centrada e completa por si mesma. Se essa mensagem já ressoou em você, deixe o seu like, se inscreva no canal e continua comigo, porque o que vem agora vai te mostrar como se torna inabalável mesmo quando o mundo te deixa sozinha. Primeiro passo: aceitar que ninguém virá te salvar. A força começa no exato momento em que você para de esperar. Esperar que alguém te entenda, te apoie, te levante e te resgate. Quando você entende que ninguém virá te salvar, a dor é grande, mas a liberdade é maior ainda. Porque é ali que você começa a agir. Eu lembro de uma fase da minha vida em que tudo parecia desabar. Trabalho, amizades, relacionamentos. Eu esperava que alguém percebesse o quanto eu estava cansada, que viesse com a solução, o abraço, o socorro, mas ninguém veio. No início, senti raiva e solidão. Depois veio a clareza. Ninguém podia me salvar, porque essa missão era minha. E quando aceitei isso, algo mudou. Pela primeira vez, em vez de pedir ajuda, comecei a me ouvir. A força que eu buscava nos outros sempre esteve dentro de mim, só precisava ser despertada. Mulheres fortes não são as que nunca caem, são as que aprendem a levantar sozinhas, mesmo com medo, mesmo chorando, mesmo cansadas. Comente. Eu sou meu próprio resgate. Essa frase representa o primeiro passo da sua reconstrução, o momento em que você decide parar de esperar e começar a agir por si mesma. Segundo passo: fazer da dor uma aliada, não uma inimiga. A maioria das pessoas foge da dor como se ela fosse um castigo, mas as mulheres fortes aprendem a olhar para ela como uma professora. A dor é um espelho, mostra onde ainda há feridas, onde você ainda depende, onde precisa se curar. É desconfortável, mas é ali que acontece o renascimento. Eu vivi isso num dos períodos mais solitários da minha vida. Tudo o que eu evitava sentir veio de uma vez. O medo, o abandono, a sensação de não ser suficiente. Eu tentava distrair a mente com trabalho, com pessoas, com qualquer coisa que me fizesse esquecer. Até que um dia parei. Fechei os olhos e deixei doer. Chorei, escrevi e gritei em silêncio. E no meio desse caos veio uma paz estranha, a paz de quem finalmente para de fugir. A dor não desapareceu, mas começou a me moldar. Quando você encara a dor, ela deixa de te dominar. Ela vira combustível, e é nesse processo que a fragilidade se transforma em força. Mulheres fortes não negam o sofrimento, elas o atravessam com coragem. Comente: minha dor me ensina, não me define. Essa frase representa o momento em que você deixa de ser refém do que sente e passa a ser autora da sua própria cura. Terceiro passo: aprender a confiar em si mesma de novo. Depois que a vida te decepciona, é natural desconfiar dos outros. Mas o que quase ninguém fala é que, no fundo, o que se perde primeiro não é a fé nas pessoas, é a fé em si mesma. Você começa a duvidar das próprias escolhas, do próprio instinto, da própria capacidade de recomeçar. E é justamente aí que precisa se reconstruir. Eu me lembro de uma época em que tudo que eu decidia parecia dar errado. Comecei a achar que o problema era eu, que eu não sabia escolher. Então parei de decidir. Deixei a vida me levar. E foi aí que percebi: não confiar em mim era a pior forma de abandono. Um dia decidi fazer o oposto. Comecei pequeno. Escolhas simples: o que comer, o que vestir, qual limite impor. E cada pequena decisão cumprida me lembrava que eu ainda sabia me guiar. Confiar em si mesma é como reconstruir uma ponte. Leva tempo, mas cada passo te aproxima da firmeza de novo. As mulheres que aprendem a ser fortes sozinhas não esperam que o mundo confie nelas. Elas primeiro confiam em si. A força que você está construindo agora não serve apenas para suportar a dor. Ela também é o primeiro passo para conquistar liberdade.
Porque ser forte não é apenas resistir, é aprender a escolher. E não há escolha mais poderosa do que viver uma vida onde você não dependa de ninguém para se sentir segura, estável e confiante. A maioria das mulheres cresceu acreditando que a segurança viria de fora, de um emprego, de um relacionamento, de alguém que cuide delas. Mas a verdadeira força nasce quando você entende que pode cuidar de si mesma. Quando você descobre que ter poder sobre a própria vida é a forma mais profunda de amor próprio. E foi a partir dessa consciência que nasceu o Código da Riqueza. Esse guia é um mapa para transformar sua relação com o dinheiro e despertar a mulher autossuficiente que existe dentro de você. Ele vai te ensinar a criar segurança financeira sem abrir mão da leveza, da intuição e da sua essência. É uma metodologia simples, acessível e prática, feita para que você conquiste a liberdade de escolher seus caminhos e nunca mais dependa de ninguém para se sentir segura. Porque a verdadeira força é aquela que te permite descansar em paz, sabendo que você se sustenta emocionalmente e financeiramente. Se você quer dar o próximo passo na sua independência e transformar sua vida, o link para acessar o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto passo: fazer da solidão um lugar de poder, não de falta. A solidão tem uma má fama injusta. Crescemos acreditando que estar só é sinônimo de abandono, de vazio, de algo errado. Mas as mulheres que aprendem a ser fortes descobrem que a solidão, quando vivida com consciência, é o terreno fértil onde a verdadeira força floresce. Eu descobri isso num momento em que tudo parecia quieto demais. Nenhuma mensagem, nenhum convite, nenhuma companhia. No começo, o silêncio me assustava. Eu tentava preencher o tempo, ligar para alguém, procurar distrações, até que num desses dias, sentei comigo mesma e perguntei: por que eu fujo tanto de mim? Foi um choque. Eu percebi que sempre busquei companhia para fugir do desconforto de estar comigo. E foi só quando decidi ficar, de verdade, que algo mudou. Comecei a gostar do silêncio, da minha voz, dos meus pensamentos. O que era solidão virou solitude. Estar só não é o mesmo que estar vazia. É nesse espaço que você se escuta, se entende e se cura. Mulheres fortes não têm medo da solidão, porque aprenderam que ela não é ausência de amor, é presença de si. Comente: eu transformo solidão em poder. Essa frase representa o instante em que o silêncio deixa de ser castigo e se torna fonte de força. Quinto passo: parar de pedir permissão para ser quem você é. Grande parte da sua força se perde quando você começa a pedir permissão para existir. Quando começa a diminuir sua luz para caber, a esconder o que pensa para agradar, a disfarçar o que sente para não parecer demais. As mulheres fortes aprendem que o preço de se encaixar é sempre mais alto do que o de se libertar. Eu vivi isso durante anos. Mede as palavras, o tom de voz, as roupas, até os sonhos. Eu dizia sim quando queria dizer não e sorria quando queria gritar. Até que um dia, exausta, percebi que eu não sabia mais quem era. Decidi fazer um teste simples. Por uma semana, seria completamente honesta, comigo e com o mundo. Disse o que pensava, fiz o que sentia, impus limites sem me explicar. No início doeu. Algumas pessoas se afastaram, outras me criticaram. Mas o que ficou foi leveza. E com ela veio uma força que eu nunca tinha sentido antes. Ser forte sozinha é parar de pedir aprovação para viver a sua verdade. As mulheres que chegam nesse ponto não são as mais corajosas, são as mais cansadas de fingir. Comente: não peço mais permissão para ser eu. Essa frase representa o rompimento com o medo e o início de uma vida guiada pela autenticidade. Sexto passo: manter a calma mesmo quando tudo parece desmoronar. Ser forte não é não sentir medo, é continuar mesmo com medo. As mulheres que aprenderam a caminhar sozinhas sabem que o caos faz parte do processo. A diferença é que elas não entram em pânico quando o chão balança. Elas respiram, observam e esperam a poeira baixar. A força verdadeira é silenciosa. Ela não reage, ela responde. Eu lembro de um dia em que parecia que tudo estava desabando. Um problema no trabalho, um término difícil e a sensação de estar completamente perdida. Tudo em mim queria correr, fazer algo, resolver de qualquer jeito. Mas eu não tinha mais forças. Então, pela primeira vez, decidi não fazer nada. Só respirar. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida.
Mas, nesse pequeno intervalo, o desespero deu lugar à clareza. Entendi que o mundo não ia acabar. Só estava me mostrando que era hora de mudar de caminho. As mulheres fortes não têm o controle de tudo, mas têm o controle de si. E é isso que as mantém de pé quando tudo ao redor parece ruir. Comente: eu permaneço calma no meio do caos. Essa frase representa o tipo de poder que ninguém te ensina, o de permanecer inteira mesmo quando a vida tenta te quebrar. Sétimo passo: escolher crescer em vez de se vingar. Quando alguém te magoa, o instinto é querer provar que você venceu. Mostrar que ficou bem, que seguiu em frente, que está melhor. Mas as mulheres fortes sabem que vingança não é força, é fraqueza disfarçada. Crescer em silêncio é o ato mais poderoso que existe, porque ele tira o outro do centro e coloca você de volta no controle. Eu vivi isso quando fui injustiçada por alguém em quem confiava profundamente. A primeira reação foi raiva, vontade de me defender, de mostrar a verdade. Mas, no fundo, eu sabia que isso só me prenderia mais àquela dor. Então decidi crescer. Me matriculei em um curso, mergulhei em novos projetos, cuidei da minha mente e do meu corpo. Enquanto o tempo passava, eu percebia que o melhor troco que podia dar era me tornar uma mulher que nunca mais precisaria daquela aprovação. As mulheres fortes não se vingam, elas evoluem. Elas não gritam: olhem para mim, porque já aprenderam que quem realmente cresce brilha sem precisar explicar. Comente: meu crescimento é minha resposta. Essa frase representa o instante em que você deixa de gastar energia com o que te feriu e começa a investir na mulher que está se tornando. Oitavo passo: criar estabilidade dentro de si. A maioria das pessoas busca segurança fora, em relacionamentos, dinheiro, rotina, validação. Mas a força de verdade começa quando você constrói um lugar seguro dentro de si. Quando, independentemente do que acontece lá fora, existe um espaço interno onde tudo fica em paz. As mulheres fortes entendem que estabilidade não é ausência de caos, é ter raízes firmes o suficiente para não ser levada por ele. Eu descobri isso quando percebi que vivia em constante espera, esperando o próximo problema, o próximo elogio, o próximo desastre. Minha paz dependia das circunstâncias. Até que um dia, exausta, sentei comigo e decidi criar esse refúgio interno. Comecei pequeno. Todos os dias, 5 minutos em silêncio, respirando e lembrando que, aconteça o que acontecer, eu ainda teria a mim. No início parecia pouco. Depois de um tempo, percebi que era tudo. Criar estabilidade interna é como construir uma casa dentro do peito. Quando o mundo balança, você volta para ela e respira. As mulheres fortes não se protegem do caos, elas aprendem a permanecer centradas mesmo dentro dele. Comente: a minha paz depende de mim. Essa frase representa a essência da força emocional. O poder de continuar calma, mesmo quando tudo fora tenta te abalar. Nono passo: aprender a se apoiar nas próprias vitórias. Quando você começa a caminhar sozinha, é comum sentir falta de reconhecimento. Ninguém te parabeniza. Ninguém nota o quanto você está se esforçando. E é aí que muitas desistem. Mas as mulheres fortes aprendem algo poderoso. A força cresce quando você se reconhece. Quando, em vez de esperar aplausos, você mesma celebra o próprio progresso. Eu aprendi isso num período em que parecia que nada avançava. Eu estava me reconstruindo em silêncio, sem apoio, e comecei a duvidar se estava realmente evoluindo. Um dia, sem pensar muito, peguei um caderno e escrevi tudo o que já tinha superado. As pequenas conquistas, as vezes que escolhi continuar mesmo cansada. Ao reler, percebi que eu era muito mais resiliente do que imaginava. E ali, naquele simples ato de reconhecimento, algo mudou. Eu me tornei o meu próprio incentivo. Mulheres fortes não precisam que o mundo as aplauda. Elas sabem o valor de cada batalha vencida. E isso cria uma confiança que ninguém pode tirar. Comente: eu reconheço a força que já tenho. Essa frase representa o momento em que você entende que a validação que buscava fora sempre esteve dentro. 10º passo: escolher continuar, mesmo quando nada parece fazer sentido. Ser forte sozinha não significa ter todas as respostas. Significa continuar caminhando mesmo quando o caminho ainda está escuro. As mulheres verdadeiramente fortes não esperam a motivação chegar. Elas andam com fé até que a luz apareça. É essa persistência silenciosa que muda destinos. Eu lembro de uma fase em que nada parecia dar certo. Tudo o que eu tentava parecia voltar ao ponto zero.
Em um desses dias, pensei seriamente em desistir. Mas, em vez disso, fiz algo diferente. Prometi a mim mesma que, por mais difícil que fosse, eu daria pelo menos um passo por dia. E cumpri. Um pequeno passo todos os dias. Um mês depois, percebi que já estava em outro lugar. Mais leve, mais confiante, mais viva. A vida sempre recompensa quem não desiste. Mesmo quando o mundo não te aplaude, o universo observa. Cada vez que você escolhe continuar, está provando para si mesma que é mais forte do que imaginava. Comente. Eu continuo, mesmo sem entender o caminho. Essa frase simboliza a essência da força. Seguir não porque tudo está bem, mas porque você sabe que vai ficar. Ser forte sem ajuda não é viver sem amor, é viver sem depender. É entender que a dor pode ser mestra, que o silêncio pode curar e que a solidão pode te reconstruir. Você não precisa ser inquebrável, só precisa ser fiel a si mesma. A mulher forte chora, sente, cansa, mas não para. Ela transforma tudo o que a vida usa para derrubá-la em combustível para se reerguer. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta. Eu sou mais forte do que pensava. Porque às vezes o que você mais precisa ouvir é a sua própria voz dizendo que consegue,